Élica, outra pergunta que eu quero tratar contigo aqui é o seguinte: a gente viu a resistência ao Bolsonaro partir muito dos estudantes secundaristas, e esse estalo começou justamente no Rio de Janeiro, no evento que o Bolsonaro fez no início desse ano no Colégio Militar. A gente viu uma força muito grande dos estudantes do Cefet, do Pedro II, dos colégios da região do Maracanã e São Cristóvão ali presentes para atuarem contrários, e em seguida a gente viu manifestações gigantescas dos estudantes pelo Brasil, tá? Contra o contingenciamento, lutando pelas universidades, mas ainda se percebe uma certa resistência do estudante com relação a estar correlacionado com partidos políticos, né? De ver o partido político ainda como uma coisa suja, como uma coisa que não lhe diz respeito. Como é que você faz para reaproximar a política e os partidos políticos dos estudantes, sabendo que trabalham dentro de uma mesma causa? Bom, dentro da escola a gente tem que tomar, assim, eu tomo muito cuidado, né? Porque eu sou uma professora filiada ao PT, fui candidata a deputada estadual, estou como uma primeira suplente, e eu procuro não levar questões partidárias para a sala de aula. Porque por uma questão de ética, o professor sempre, professora, é visto como um líder a ser seguido. Então eu não quero que a minha opinião, ela influencie os alunos. A minha opinião, a minha opinião, seja ela em relação à religião, seja ela política, não. O que não impede de eu levantar debates em sala de aula, que faz a gente pensar sobre as pautas, que infelizmente hoje, pautas quando você está trabalhando para diminuir desigualdade social, de inclusão, para diminuir preconceito, por exemplo, sobre a camada LGBT, sobre a população LGBT, para diminuir preconceito em relação às mulheres, tudo, infelizmente isso está sendo considerado pauta de esquerda. E a gente leva isso para a sala de aula, para um todo, e coloca para o debate, então isso já não é uma questão partidária. Eu acho que isso é uma questão para a gente ver uma civilização melhor. Agora, é um problema, é um perigo quando você começa a colocar políticos, pessoas que estão atuando na política, como pessoas sujas, como pessoas imundas. E a gente tem muitos políticos, muitas pessoas trabalhando na política, que estão trabalhando de forma honesta. É necessário dar visibilidade a essas pessoas. Então, não demonizar a política. A gente não consegue mudar o mundo sem a política, sem estar lá dentro. E exatamente tirando essa ideia, tirando esse conceito que político é algo ruim para a sociedade. Não se faz uma sociedade sem política. E política está absolutamente em tudo, inclusive nos debates que a gente promove dentro das escolas.